Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, para a gente trazer as nossas verdades, para a gente se emocionar e aprender, escutando o outro. Hoje eu abro uma temporada muito especial, uma temporada de Dia dos Pais. Na verdade é um mês. Vocês vão encontrar muito conteúdo legal de pais. Meu convidado para essa estreia com esse tema é o meu irmão, Daniel Tessler, músico, compositor. Bem-vindo. Muito obrigado, que demais. Primeira vez que eu te vejo me apresentando assim. Incrível. Obrigado por abrir esse espaço, muito massa. Tô admirando muito isso que você está fazendo. É realmente emocionante. E a gente já falou abertamente sobre muitas coisas ao longo da nossa existência, né? Mas agora, tipo, com mesa, Marília e Gabriela, assim, legal demais. Nervoso. Olha, antes de começar, o Dani tem muitas vozes, né? Na verdade, não é só músico, né, Dani? Eu acho que tu é um artista. E pela tua vou falar a palavra errada, não consigo nem falar. Tu é muito multi nas tuas artes. Não era isso que eu queria dizer, mas é isso que saiu. Mas o Dani tava imitando a Marília Gabriela e eu disse pra ele, faz tua abertura! Imita aí um pouquinho. Hoje eu converso com ela, essa coisa maravilhosa que é a Débora Tessler. Tudo bem? Tudo bem com você? Imagina uma troca de papéis. Dani. Não acredito que eu fiz isso. Nem eu, e tá gravado agora, para todo sempre. Não vou tirar, não vou cortar. Dani, vamos começar. A gente vai falar sobre paternidade, tudo que gira em torno disso, né? Uhum. Porque hoje tu era só filho e agora tu é pai, né? Uhum. E a gente tem a bênção de ainda termos o nosso pai acompanhando todo esse processo. Nosso, né? Sim. Do pai ou mãe. O Martim é o filho do Dani, tá prestes a fazer, nós estamos gravando em maio, acho importante pontuar, tá com 5 anos. É filho da pandemia. Sim. Aquele período complexo que nos isolou, né, fisicamente. E é uma emoção que eu nunca vou me esquecer. O dia que eu estava entrando numa live, tipo 2 da tarde, eu acho que era umas 2 da tarde, com o meu celular que queimou. Eu acho que o meu celular já tinha queimado e eu tava com um celular provisório, bem ruinzinho. Mas eu não queria deixar de fazer as lives no Devora Connection. E quando eu tava entrando ao vivo, caiu aquela mensagem do WhatsApp, o Martim nasceu. Então eu já entrei numa emoção, assim. Sim. Nem minha conexão aguentou, porque daí a live caiu. Foi uma coisa de louco. Energia muito louca. Como é que foi, Dani, viver esse período, só tu e a Anne, sem os mais próximos, né? Dando aquela... Sim, fazendo sim. aquela corrente próxima de energia, né? No hospital. Né, foi um período muito delicado, assim, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Não tinha vacina, não tinha nada, e ela tava grávida, né? O nascimento dele, o cálculo que o obstetra tinha feito era para nascer no mesmo dia do meu aniversário, e a gente antecipou um pouco por causa da pandemia. E foi um sentimento muito de uma mistura muito de heroísmo, tipo, vamos honrar isso aqui, né? Com muito medo. Muito medo. Porque um passo para fora de casa, a sensação é que, perigo, né? De morrer de uma doença que não tem cura e ninguém sabe. Então foi muito feliz. Por um lado, que é o nascimento, chegada de um filho, né? Por outro lado, eu ficava pensando quando que os meus pais vão conhecer o meu filho, quando minha irmã vai conhecer, né? O sobrinho, e não podia, né? Então a gente foi junto, quase que eu não pude entrar na maternidade, lá no hospital, nessa antecipada, né? Tava tudo isolado, enfim. E foi muito, muito sério, assim, a coisa, sabe? E ao mesmo tempo uma mágica muito grande, né? A gente tava vivendo aquilo ali, meu Deus do céu, eu literalmente vi. E o médico ainda falou assim, se o pai quer ver o filho nascer, é agora. Uau! Né? E ele nasceu e foi a 1h40. E aí em seguida eu mandei uma mensagem.
E eu me lembro que eu olhei pro relógio, assim, tá, foi essa hora que ele nasceu. E fui seguindo ele, né? Porque daí vai, limpa aqui e tal, choradeira, aquela coisa. E eu fui seguindo ele. E eu tenho tudo registrado, assim, porque eu queria mostrar pra vocês depois, né? Quando a gente pudesse se reencontrar. Então era assim, preciso registrar isso aqui, porque eles vão ver essa pessoinha aqui nascendo. Mas foi muito louco, assim, o Martim, durante esse período, ele salvou minha vida, né? Eu tava totalmente perdido. Totalmente perdido. Porque eu tinha uma agenda de shows muito grande. A gente tava tentando achar brecha pra nascer um filho, imagina. Não posso não ir nesse show, não posso não viajar, não posso... Tinha um apartamento em São Paulo, até então, né? E tudo caiu, tudo desmoronou, sem nenhuma perspectiva. Músico, tipo, não tem show, as pessoas não vão mais em show, não vão mais em bar, não vão mais em lugar nenhum, a gente vai morrer. E ele surgiu, né? Então surgiu essa missão que eu sempre sonhei também, sempre quis ser pai, imaginava que ia ser pai com 20 e poucos anos, imagina. Mas eu imaginava isso, assim, eu me via estabelecido. Os tempos são outros também, né? Mas eu me via estabelecido comercialmente, sabe? Com grana suficiente para ter família, tudo com 20 e poucos anos. Eu imaginava isso quando eu era mais novo ainda, né? E foi tudo diferente, assim, na verdade, né? Porque eu tava com 30 e poucos anos, tinha uma pandemia, ninguém sabia se ia passar ileso a isso, né? E algumas pessoas que eu tinha de amizades, assim, morreram na pandemia, literalmente, perderam a vida para isso, né? E lidando ainda com essa questão também de pessoas recusando essa história pandêmica, que não é nada e tal. Então é muito delicado, assim, falar sobre isso, né? Mas esse nascimento me salvou, me colocou no prumo, né? E eu descobri que a minha vocação maior é ser pai, talvez, na vida. Assim, é transmitir e aprender aquilo ali. É um aprendizado muito constante, né? Salvou minha vida. Dani, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para alguns convidados, tá? Que eu acho super interessante a gente ter esse paralelo. Qual era a expectativa tua? Tá, eu vou ser um pai assim, expectativa versus realidade. Mas depois que nasce, é tudo diferente, porque a gente não sabe como é que é essa experiência, né? Então, como é que tu achava que tu ia ser como pai e como tu está sendo? Eu acho que eu me traumatizei muito com a história da pandemia. Tá, porque até hoje eu sou muito... lava as mãos, vamos... Sabe? Então, eu acreditava que eu ia ser um pai mais solto, talvez. Né? Embora lá em casa tem um piano na sala, tem instrumentos, né? Mas eu sou muito, tipo, não, cuidado, sabe? E não tem como ter todo esse cuidado, né? Recentemente, né? O Martim esteve com o braço quebrado. Aconteceu. Né? A história se repete, exatamente como eu quebrei quando era pequeno, lembra? E eu acho que talvez eu achava que eu ia ser mais né? Mas não, eu acho que eu sou muito mais cuidadoso, talvez. Eu acho que eu espelho muito mais o cuidado que a gente recebeu, de certa forma, né? Eu acho que eu fui muito mais rebelde quando era mais novo. Hoje em dia eu acho que eu sou mais atento, quero transmitir boas coisas, bons valores, sabe? Sem loucurada, não, isso aí não é legal, não fala assim, não, calma que a Estela é menorzinha, calma, vai devagar, não corre aqui, sabe? Por outro lado, eu acredito que justamente por eu ter esse cuidado é que o Martim é uma explosão criativa, assim. Ele, meu Deus, às vezes eu não consigo entender de onde vem. A gente tem a oportunidade de pintar em casa, eu gosto, tem telas e coisa e tal, a gente vai pro pátio, pinta, ele quer tocar violão, eu falo, papai, vamos tocar, beleza, senta no piano sozinho, do nada, e começa, ele escolhe os discos que a gente vai ouvir de manhã. Então parece que foi transmitido aquilo lá. Mas eu não sei se eu plantei isso aí. Tu acha? Tu não tem certeza? Eu não sei se eu plantei isso aí, porque eu acho que eu sou muito mais cuidadoso do que essa pessoa despachada, entendeu? Dani, o aniversário de 1 ano foi de Beatles. Não, tudo bem, mas, né? Sei lá. Mas o de 2 foi do Bita. Então, mas eu acho que essa história da pandemia me tornou essa pessoa. Porque eu não era assim. Né? Quando eu digo que ele me salvou a vida, assim, foi em muitos aspectos. Um deles é talvez ter esse olhar assim, cara, eu não posso... Eu não posso não me ligar nesse cuidado. Se eu for o cara que eu era antes, agora com ele aqui, nós vamos todo mundo morrer aqui dentro de casa, entendeu? Não dá.
né? Não que eu não fosse cuidadoso antes, mas é que não tinha essa preocupação, né? E ele me deu a chance de, pô, eu estava 100% do tempo. A Annelise saía para trabalhar, alguém tinha que trabalhar naquela casa, né? E ela saía para trabalhar. A gente perdeu a casa, o nosso apartamento em São Paulo, não tinha como pagar o aluguel, enfim, não tinha show, não tinha nada. A gente foi para Garopaba, né? Ele nasceu ali e tal. Depois a gente foi para o Rio. E lá no Rio, a gente ficou esse ano lá, que tinha aquela certa liberdade para poder ir até a beira da praia, assim. Esse movimento podia acontecer mesmo na pandemia, né? Passear no calçadão com um carrinho, mas eu vi ele caminhar pela primeira vez lá, né? E se eu estivesse tocando, eu não teria visto. Talvez nem ele nascer, né? Então, aquilo ali construiu em mim esse cuidado. Meu Deus, né? Uau. E a pandemia fez isso, assim. Eu não quero dar a sensação de que eu tô falando que foi bom a pandemia em si. Mas essa bolha que eu criei em volta da minha existência ali com ele é muito valiosa. Entende? Aham. Então, como é que eu sou? Eu acho que eu sou um pai muito mais cheio de dedos, cuidadoso, assim, zeloso nesse sentido do que eu imaginei que eu fosse ser. Acho que falei um monte de coisa, mas acho que é isso. Sim, sim. Só vou fazer um anexo, assim, sobre a pandemia. Como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Então, não te sente culpado. Tu não tá falando que a pandemia foi boa. Sim. Boa. Sim. Tu tá trazendo um recorte de um contexto de você. É que assim, é inevitável. A minha lembrança desse momento, embora tenha essa coisa linda que foi o nascimento do Martim, ela é muito triste. Uhum. Né? Eu não achei que eu fosse aguentar ficar longe de vocês, né? Tipo, do pai e da mãe, assim, meu Deus, totalmente isolado. A Denise pegou Covid. O João pegou Covid. Eu e o Martim não pegamos não sei como, sabe? E os meus abusos, assim, durante a pandemia, eu bebia muito. Era um anestésico ideal. Assinava lá esses aplicativos de vinho, chegava caixas com, sei lá, 20 garrafas de vinho que não durava uma semana. Não durava 3 dias, eu acho, sabe? E ele me botou de volta, assim, não. Né? É como se ele me olhasse, assim, com aquela risada. Porque a criança, ela passa a enxergar depois, na verdade, né? A focar, assim, a imagem, né? É muito embaçado. Quando ele olhou pra mim a primeira vez e riu, é porque ele me enxergou. E aquilo ali, na hora, assim, eu larguei tudo. Porque até então eu tava, vou cuidar dessa criança aqui. Claro, com todo amor, mas, meu Deus. Então foi muito isso, assim, sabe? Se não fosse esse período, talvez eu não tivesse escapado. Né? Não foi a pandemia que me salvou, mas esse momento dentro da pandemia me tirou disso aí. É muito difícil não falar, né? Porque ele nasceu, né? É um filho da pandemia, ele nasceu ali. É um paradoxo emocional, né? Foi um período muito triste da nossa existência, mas eu vivi uma coisa maravilhosa e eu continuo vivendo isso. Eu acho que eu sou a única pessoa que passou 100% do tempo da vida dele com ele ali, né? Sem sair ali, né? Nesse período, eu tava o tempo todo. Sim. Perdi o fio. Não, tudo bem, eu tô te acompanhando. E, sabe, vamos voltar para esse lance da criatividade, né? Uhum. Tu falando, eu conecto muito com o Pireco. Uhum. Assista um episódio do Pireco. Se não me engano, tá na primeira temporada. O Pireco, artista, Sim, né? Tem fã 2 dele. meninas. E ele incentiva, elas vivem muito a rotina dele e ele incentiva isso, né? Uhum. O desenho, a cor, a criatividade. Acho Sim. muito lindo isso. E eu acho que é um baita presente, sabe? Que os pais podem fazer com seus filhos. Porque a hora da criança é a hora de criar. Sim. Sim, deixar solto, né? Não, tipo, indicar um caminho que seja uma escolha, né? Eu vejo muito isso, assim. Ele poder escolher fazer aquilo, eu abri a possibilidade. Ele pode não querer fazer, né? E ele vai lá e escolhe aquilo porque se conectou de alguma maneira, né? E faz coisas. Pô, eu vi o Martim cantando esses dias. Melodia, assim, né? Inventando uma letra em inglês, né? Tipo, uma música do filme dos Minions, sabe? Que é super legal. Eu odiava. Mas depois, escutando com esse, cara, essa música é boa, né? E ele tava cantando. A palavra é nice to question. Nice to question. Eu acho isso inacreditável. Ele tá cantando exatamente dentro do tom da música.
Ele tá cantando aquele ritmo ali. Pô, isso é difícil de fazer. Ele escolheu fazer aula de música, sabe? E eu levei ele. Eu não consigo dar aula pra ele de música, mas ele escolheu fazer. Ele disse, eu quero tocar que nem o papai. Sim. Então, essa liberdade é importante. Eu acho que uma casa criativa, não necessariamente com arte, mas uma casa criativa, ela tem que existir, né? Um lar, não uma casa qualquer. O lar, onde aquele universo, eles são muito pequenos ainda, esse universo é tudo que eles têm, né? É onde se sente seguro, aonde tá essas figuras, né? Pai e mãe, ou quem representa isso, né? E ela tem que ter essa abertura. Desenha. Ah, não, mas vai riscar a minha parede. Cara, tá, depois a gente pinta. Não vai se estressar com isso. Claro, vai sair pintando a parede, mas tem um espaço livre, né? Que algumas pessoas gostam de chamar de sala de brinquedo, coisa assim. Lá em casa, eu faço... Eu até toco menos do que eu acho que eu deveria tocar em casa, mas eu sou muito atento, assim, vai, ele sentou no piano, tá? Eu fico ali, tipo, ele vai virar pra mim, papai, vamos tocar junto, vamos. Sabe? Eu tento deixar disponível, entende? Os discos, pô, colecionar disco de vinil é um inferno pra quem não gosta, né? Eu amo. E ele vai lá, nosso ritual de manhã cedo, ele já escolhe o disco, ele sabe onde estão as coisas ali, ele escolhe, eu quero ouvir esse, eu olho, uma capa rosa enorme com a cara da Aretha Franklin, uau! Acertei, obrigado Deus, né? Tipo, e ele quer ouvir, ele dança, ele curte, assim, e é livre. Essa criação dele, né, desse universo é muito particular, né? Eu agradeço as forças por poder viver isso junto com ele e dizer, legal, cara. Se não for legal, eu dizer, não, acho que isso aí não é tão bom assim, vamos devagar aqui. Mas ele tem que experimentar. O calejo, né, dele. Então, uma casa criativa que possibilite isso, seja com construção, seja com pintura, com música, né, é fundamental para que ele também, até esse ajuste fino, a coisa, a motricidade, né, de pegar, tocar na tecla do piano, entender que é fraco e forte, né, riscar, a criança pega o lápis assim, né, aí depois pega assim, aí começa a entender que tem as texturas, deixa solto. Uma hora vai. Ele pintou um quadro genial esses dias. Eu tava ali, assim, então, faz um risquinho aqui e tal, expressionismo abstrato. Meu Deus, eu olhei aquilo lá, assim, não vou nem mostrar pra ninguém, é meu, né? Sim. Deixa aqui. Enfim. E Dani, eu quero entrar também no tema que antes do nascimento do Martim, tu já estava exercendo, né, uma certa paternidade. Eu nem sei muito bem como falar isso, porque tu virou meio que o padrasto do João. Sim. Meio não, né? Eu virei total. o padrasto. Virou o padrasto. Como foi a construção dessa confiança, dessa relação? E é que eu tô com uma cena muito forte, muito encantadora na minha cabeça, que é o dia que ele fez o aniversário dele, o show do Queen, ele vestido de Freddie Mercury, que foi sensacional. Eu chorei. Super tuas referências, né? Conta um pouco sobre essa construção de relacionamento com uma criança que já tem um entendimento. Eu conheci o João, ele era mais novo que o Martim. Ele tava com 3 anos. Né? Eu conheci ele no momento que eu fui visitar a Elise, ela vem conhecer minha família e tal, a gente tava namorando, né? Eu cheguei lá e ela abriu a porta da casa dos pais dela e tava só o João ali. E ele brincando com bonecos, super-heróis e tal. E eu, tipo... Tá, eu sou esse aqui. E começaram a brincar, assim. Eu não me liguei que não tinha mais ninguém na casa. Né? E ali eu olhei assim, olhei pra ela, assim, ela tava meio emocionada com aquilo lá. E eu... O que houve? Não é pra brincar? Não sei, desculpa. Ela, não, tá tudo bem, vai, né? E eu fiquei brincando com ele. Eu conheci ele assim. E tendo aquela vida que eu tinha de muita viagem, muita estrada, né? Eu tava muito ausente fisicamente, né? Então eu tava sempre viajando, morava em São Paulo, ela não morava em São Paulo, né? Eles estavam morando em Garopaba. E assim a gente permaneceu durante um período. E eu entendia que o meu lugar ali ia ser muito delicado. Porque 2 coisas, né? Uma delas, eu não sei, eu nem pergunto isso, mas eu não sei quantas frustrações a minha esposa teve de pessoas que não abraçaram, né,
pô, tem um filho, tal, um casamento anterior, não, porque dá medo, né? Quantas pessoas foram embora? Não sei, né? Mas eu penso muito nisso. E a outra coisa que eu penso é, cara, eu acho que independente de qualquer coisa, e não vamos entrar nem no mérito da questão, mas independente de qualquer coisa, quem sou eu para tirar uma paternidade de alguém? Eu tenho que saber o meu espaço aqui, saber como levar isso. Claro, hoje, anos se passaram, o João tá com 10 anos, né? Eu entendo um pouco melhor aonde é o meu lugar, porque nós vivemos juntos e construímos uma vida juntos. E eu me sinto pai do João, dentro de algumas limitações, mas não é só festa, né? É aquela história do meu parceiro, meu amigo, né? Mas tipo assim, cara, tu te machucou, tô aqui. Não, vai lá, tá tudo bem. Vai fazer, vai que eu tô aqui. Isso é um pai que faz, né? Ajuda a fazer o tema, digo que não pode, digo que pode, né? Criar esse tipo de valor é o que nós aprendemos com o nosso pai. E com a nossa mãe, claro. Né? Agora falando só do meu lado, que é o lado paterno, porque eu sou pai. É um pai que faz isso. Eu sou o pai da minha casa. Eu sou o pai do Martim, que é irmão do João. Eu sou o pai do João. E o amor que eu dedico, ele não pode ser diferente. E isso é uma constante da minha cabeça. É um exercício meu também. Eu não posso pesar mais para um lado. Né? E eu pego muito pesado com o Martim. É importante também ele entender os limites. Né? Mas eu sei que eu não posso, talvez, pisar tanto no acelerador com o João, porque existe uma outra referência lá. Eu não posso invadir esse espaço. É um espaço dele, é o universo dele, que eu faço parte. Né? É muito delicado, assim. Isso pra mim é muito... Tem coisas que me incomodam, e aí eu fico pensando assim, será que isso me incomoda porque me incomoda? Ou será que me incomoda porque eu não estou 100% ali? Bah, que super reflexão. E isso acontece diariamente, é um exercício, tipo, poxa, leva o copo pra pia, tem 10 anos de idade. Tá, mas só tem 10 anos de idade, sabe? Eu preciso ter essa compreensão, entender o tipo de... Pô, ninguém se casa querendo se separar. Então eu preciso saber também como gerir isso, especialmente internamente, né, para que isso não mude a minha frequência, né? Mas para não magoar ninguém. Eu não quero magoar a minha esposa, que tem um passado seu, carrega as suas bagagens, né, que não me diz respeito. Se quiser que me diga respeito, vai partir, né, dela dividir isso. Senão, não. E a minha vida começa com ela, porque eu me apaixonei por ela como ela é. E é isso. Né? E o João é a mesma coisa. Eu preciso medir isso, né? Sem pisar aonde dói, sabe? Sem tá, porque talvez seja uma dor só minha. E é muito delicado. Então, como foi minha conexão com ele? Foi brincando, né? E a história do aniversário, isso foi muito emocionante, porque ele se apaixonou pelo Queen. E a figura do Freddie Mercury é muito sedutora, né? Então ele virou o João Queen. E era demais. E a gente saía pra passear, para ir no restaurante, ele queria ir de bigode. Ele colava, bigode de fantasia, mas ele colava o bigode, botava um bracelete, física, branca e uma calça jeans. Isso é genial. E ele montou uma banda, foi um aniversário de 5 anos, eu acho. Acho que era de 5. Ele montou uma banda, a gente ensaiou, e eu era o cara que soltava a trilha, e ele sabia todos, a gente estudou os movimentos dele, nos ao vivo, do Queen, aquela coisa, sabe? Ele fez tudo perfeitamente. Ele é um artista. O João é um artista nato, assim. Foi emocionante. Eu me lembro que eu tava chorando, assim. Se eu piscasse, ia escorrer lágrimas, sabe? E assim, não posso chorar aqui, que eu tava, tipo, o que era o palco, eu tava meio que do lado, olhando para as pessoas. As pessoas estavam olhando, né? Me viam ali assim, não, eu preciso ser forte, porque se eu começar a chorar, vai ser uma choradeira, todo mundo vai. Aí eu olhei assim, a Annelise e a irmã dela, tá todo mundo chorando, e tá tudo bem. E ele ali, tipo, altas performances com um microfone que era só aquele cabo pela metade, assim, do pedestal. Ele montou a banda com os primos, amigos, colegas, assim, e eram todo mundo meio anos 80, naquele clima do Queen. Foi sensacional, assim. Foi muito emocionante. E eu acho que eu tenho uma responsabilidade nisso, né? Porque eu fazia com ele, e eu fiz com o Martim também quando era mais bebê, e agora com o Martim tem essa história dos discos.
Mas de a gente fazer audições, assim, né? Sem essa seriedade, audições. Mas é uma audição, vamos escutar um disco legal, vamos, né, incentivar uma coisa que eu considero que é de qualidade, que é boa, e a gente vai curtir junto, dança na sala às 6 da manhã, sabe? E eu acho que ali rolou muito uma coisa assim, ó, vem cá, João. Aí botava ele no meu colo, assim, ó, isso aí é o The Who. E ele, tipo, né? The Who, não esquece. É uma banda de rock, cara. E ali meio que se cria alguma coisa. Claro que tem aquela competição depois. Não é competição, mas toda criança que não enfrenta os pais perdeu a sua infância. Se tu não enfrentar o teu status quo, se tu não se rebelar em algum momento, né? E ele diz, eu não gosto. Pra mim, depois de um tempo, né? Eu não gosto de Beatles. Eu... Como assim? Beatles não é uma banda, cara. É uma entidade. É uma estrela de primeira grandeza. Como assim? Tu não gosta? E aí eu... na real tu gosta. Mas tu quer me magoar. Tá tudo bem. Então não gosta. Mas eu amo e eu vou escutar agora, tá bom? Se tu quiser me acompanhar, tu pode me acompanhar. Aí ele ficava no corredor, assim, tipo, olhando assim, e eu começava, né? Sabia que ele tava ali, começava a dançar. Love you, yeah, yeah. E aí ele tava assim, tipo, também. Tá, estamos aí. Então, ele hoje em dia, com esse excesso de telas também, e as crianças querem estar inseridas dentro de um contexto de grupo, né? O João tem acesso, né? Ele tem o seu telefone e tal, até por motivos óbvios. Tem uma outra família, né, também. Então ele tem que ter essa liberdade de poder conversar e ligar e receber ligação, enfim. Mas ele também tem acesso ao YouTube, aqueles vídeos de jogadores de futebol, da galera que faz uns troços de chutar, desafio de pênalti, sei lá o que. Hoje em dia ele é o Cristiano Ronaldo, né? Deixou de ser o João Queen, agora ele é o João futeboleiro, né? E joga muito bem, inclusive. Aliás, só um parênteses, eu ensinei ele a jogar futebol. E eu era bom, tu se lembra? Aham. Eu ensinei ele a jogar futebol e ele é um baita jogador. Ha! Viu só? Eu ensinei. Enfim, e ele, infelizmente, na minha opinião, modesta opinião, esses vídeos são acompanhados de músicas péssimas. Eu não posso fazer nada, né? A cultura popular, pelo menos aqui no nosso país, ela não transcende. Ela acaba falando, é muita baixa frequência. A gente se conecta com coisas ruins, com frequências muito baixas, né? Então a gente tem que cuidar o que a gente consome. E esses vídeos não têm esse cuidado, né? Mas faz parte. E tudo bem. Então é um trabalho diferente agora. O meu trabalho paterno com o João é um trabalho de, já tá grande, vamos lá, vamos jogar. Pai, olha só isso aqui e tal. Assim, imagina se fosse o AC/DC tocando e esse vídeo desse golaço aí. É verdade. Aí daí ele passa uns dias, AC/DC, como é que é aquilo lá? Eu toco pra ele o riff desse AC/DC na guitarra. Uau! Então existe um encantamento ainda com outras coisas. Mas é uma coisa muito pessoal também, né? Não querer também que essa influência... se o Martim começar a ouvir isso aqui agora, ele é muito novo, ele não tá escolhendo, nem entende essa informação, vai repetir isso depois. Ai, cansaço. Mas é muito... É uma conexão muito profunda, né? E... até me esqueci por que eu tô falando sobre isso. Tu tava falando do Queen. Sim. E ele tem aquela raiz ali. Essa semente foi plantada, né? Foi regado, gerou frutos, né? E outro dia ele falou pra mim que ele quer fazer aula de bateria, por exemplo, né? Vencemos, né? Tipo, é legal, volta aquilo que a gente falou sobre uma casa que tem essa liberdade, essa coisa criativa. Eu me lembro que a mãe odiava que eu tocava guitarra no quarto. E ainda botava um amplificadorzinho pequenininho no 10 na janela pra que todo mundo escutasse. Vai que um vizinho bate palma. Vai que alguém me descobre. Me descobriram, né? E jogaram pé. Não, mas não vamos falar isso, não, né? Ô, Dani, qual é o maior aprendizado que tu tá levando do nosso pai para a tua paternidade? Que boa pergunta. Muitos, né?
Mas talvez o maior deles é não perder tempo pra ser feliz. Porque eu acho que o pai perdeu. Claro, sem julgamentos. Cada um tem sua vivência, né? E naquela época também, são outros tempos agora, né? O pai tá com 83 anos. É muito tempo atrás, né? Foram valores diferentes, muitos coincidentes, na verdade, mas família fugida de guerra. É um contexto complexo. É, Numa outra complexidade, diferente da atual. mas eu acho que essa geração sente muita culpa em estar bem, em ser feliz e em ter conquistado coisas, né? E eu vejo muito isso, assim, no pai, eu acho. Eu acho que ele se sente culpado por ter transcendido mais que os irmãos, talvez, por não ter tido a oportunidade que nós tivemos com ele. E eu acho que ele se entregou também, ele é um pai muito pai, né? Eu vejo muito essa figura assim, o cara se esforçou para botar comida em casa, se formou, sabe, um profissional, cuidou dos próprios pais como médico, cuidou dos irmãos à medida que pôde, mas é sempre uma dívida, né? Não, tá sempre no menos um, nunca bateu no zero para ser mais, emocionalmente falando, né? E ele mesmo brinca assim, filho, eu era bem pior. O pai é o Peter Sellers, pra mim, assim, né? Ele tem um humor inacreditável, assim. Só que aquela figura, aquela rocha, né? De poucos sorrisos, de olhar penetrante, assim, e tu vê que tá até hoje resolvendo conflitos dele com o pai dele, com a mãe dele, né? E ok, temos cada um o seu tempo de resoluções, às vezes é uma vida inteira. Então eu acho que esse talvez seja o maior aprendizado. Tu me falou uma coisa há muitos anos atrás, talvez quando eu estivesse me mudando, eu fiquei 11 anos em São Paulo, eu acho que eu tava indo pra lá, ou pouco antes de ir, tu falou assim, Dani, tu não pode esperar o pai e a mãe morrer pra viver a tua vida, né? E eu sempre tive essa coisa de cuidar do pai e da mãe, lembra disso? Me lembro. Pô, deixei de ficar lá fora, né? Porque eu achava que eles podiam precisar de mim. E isso entra também a história quando o pai teve um... Eu quero entrar nisso. E foi assim, eu acho que esse aprendizado é muito, muito importante. Mas um outro lado disso e ele sempre fala, e eu levo isso, carrego como um aprendizado. A nossa família, que somos nós, é o que eu tenho de mais importante. E eu sempre tive isso muito claro, assim, as coisas mais valiosas, no bom sentido, não são coisas, né, mas isso que somos nós, literalmente, né, bem atado, assim, isso aqui é o que vai, né? É a base, é tudo. E para ele sempre foi, né? Depois que nós surgimos, independente dos conflitos que ele tem com a família dele, né? Antes da gente chegar, né? Ele construiu isso, assim, com muito cuidado e ele trata a nossa família de uma maneira muito especial. Ele é totalmente apaixonado por nós, né? E eu acho que isso aí é um amor, né? Eu acho que esse é o aprendizado. Esse esforço não tem limite, né? Para estar ali, para fazer as coisas. A gente pode sempre, enquanto pais, né? Sempre. Não, é só isso. Vamos fazer, vamos realizar, vamos, sabe? Não vamos deixar para depois. Não estamos devendo nada para ninguém. Vamos ser felizes. Muito bom. A gente tá indo pra reta final dessa nossa conversa, tá? E eu quero trazer esse episódio que nós dois estávamos em Porto Alegre. Uhum. A gente viveu ele juntos, mas de formas completamente diferentes, né? Sim. Vamos contextualizar. Tu estava em Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre, e tu passou a tarde inteira com o pai. Na hora, tu achou ele meio estranho, Uhum. e na hora de embarcar pra São Paulo, tu sentiu que tu não tinha que ir. Resumão, né? Sim. E eu me lembro que eu tava jantando com umas pessoas e tu me ligava, ai, não sei o que eu faço, eu não sei se eu vou, se eu não vou, tô sentindo uma coisa, e não sei o que. E eu dizia, Dani, não sei, decide, eu não gosto de decidir pelos outros, né? Faz o que teu coração mandar. Muitas coincidências, né, nesse Tu dia. procurou teu voo no letreiro lá dos voos, não tava, então... E aí, galera, só pra deixar todo mundo na mesma página, nesta noite, nosso pai infartou. E o Daniel não tinha embarcado. Ele voltou pra casa.
Acho que esse é um episódio muito marcante na nossa vida, né? Bah. Naquele dia, quando o médico Canter veio falar que o pai tinha chance de não sair da mesa, eu pensei, meu Deus, a última vez que eu falei com meu pai foi ontem. Eu nem falei com ele hoje. E eu tava na mesma cidade, porque eu ainda tava com o meu apartamento aqui, né? Então eu nem tava na casa deles. Eu não posso deixar isso acontecer, né? Se ele sobreviver, eu tenho que falar com ele sempre. E tu, acho que como o caçula, né? E todo esse link que tu tem com ele, acho que mexeu muito, né? Sim. Conta um pouco. A gente tem uma conexão muito profunda, eu e o pai. Não parece, às vezes, né? Mas a gente tem. E nesse dia, eu não me lembro muito bem o que eu vim fazer aqui, mas a Annelise estava junto, ela veio dar uma palestra. E de tarde, assim, eu sentia que tinha alguma coisa que estava fora do lugar, assim. E era só um incômodo. E aí, quando as coisas foram se desenrolando ao longo do dia, assim, na minha cabeça, passou a surgir uma voz misteriosa que não era no meu ouvido, assim, era meio que em cima de mim, assim. Tipo uma, sei lá, falando como se eu tivesse aqui, fosse o microfone, tava assim, ó. Ó, acho melhor tu ficar em casa. E eu, até me arrepiei agora. E eu comecei a passar muito mal. Chorar compulsivamente, sem explicação, assim. Mas eu sabia que eu tinha que ficar ali. Aí a Annelise saiu, foi fazer essa palestra dela, tu tava nesses compromissos aí, e o pai e a mãe foram jantar. Que era da turma do pai lá e tal. Né, dos médicos, né? Pra quem não sabe, nosso pai é médico. Aposentado, mas continua sendo Dr. Breno. E eles foram lá e eu chorando compulsivamente, assim, eu liguei pra ti, liguei pra Annelise, assim, eu não vou voltar. Eu preciso ficar aqui, tem alguma coisa me dizendo pra ficar aqui. Aí eu liguei pra mãe, que o celular do pai não atendia. O celular do pai não atende, pô, aconteceu alguma coisa, né? Aí eu liguei pra mãe, estavam lá na janta e tal, assim, mãe, tá tudo bem aí? E a mãe assim, olha, tem gente pior. No jantar, assim, só tem dinossauro lá, né? Tá, tudo bem. Mas não passava aquilo. Aí a Annelise, ela, não, acabou aqui, eu vou... Aí tu me disse, Dani, tu tem medo, eu sempre tive medo de altura, assim, né? Não é nem de altura, mas é da irreversibilidade das coisas, né? Se o avião cai, eu tô dentro, acabou, né? Não tem o que fazer. Então eu sempre tive um incômodo muito grande com o avião. Aí tu falou assim, Dani, né? Tu tem esse negócio com o avião, tu anda muito de avião, mas tu tem esse negócio com o avião. De repente é isso, te acalma, respira e tal, não sei o quê. Daqui a pouco a gente se fala de novo, tá? Me liga aí, qualquer coisa. Tá. Daí liguei pra Annelise e a Annelise, não, ó, eu vou passar aí e a gente vai no carro que eu estiver, te levo pro aeroporto. Vamos lá, tá, vai, vamos conversando e tal. Eu fiz muita força pra pegar minha mochila. E descer, e esperar ela, e coisa e tal, assim, aos prantos, sem explicação, não conseguia me acalmar. E à medida que eu ia chegando no aeroporto, ia se intensificando aquilo lá, assim. E aí a gente chegou lá no aeroporto, eu falei, amor, eu não vou, não adianta, não vou. Aí assim, não, vamos ali, vamos no balcão, faz o teu check-in, coisa e tal, não sei o que, assim, não vou. Aí eu assim, olha lá, nem tá lá o meu voo. Nem está no painel. E aí a moça da empresa aérea ainda falou assim, não, é que esse é um voo extra, ele não tá aparecendo desse horário ali, mas ele vai acontecer. Vai. Aí nessa época eu tava morando, eu tinha saído do apartamento que eu morava e tava morando por um tempo na casa da Ingrid, nossa prima. E também tava morando lá um amigo meu, que tocava comigo na época. Só que ele tava mais de passagem ainda, ele tava precisando só de uns dias ali e tal, e pô, eu recebi o cara lá e não estou lá, né? Aí eu liguei pra ele, assim, no portão de embarque. Ele disse assim, meu, tá tudo certo? Aí ele disse, não, tá tudo certo, cara. Cara, tem alguma coisa me dizendo que eu não devo voltar hoje. Tá tudo bem por ti se eu não for hoje? Ele, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Tá? A gente não tem ensaio essa semana e tal, não sei o quê. Era bem essa época. Era bem essa época. E aí, aí eu liguei de novo. Aí o pai atendeu o telefone. Eu liguei de novo pro pai. E aí, pai, tá tudo bem aí? E ele, tá, filho, o que houve? Não, só quero saber, me fala se tá tudo bem. Tá tudo bem. E a mãe? Não, a mãe tá aqui. Tá do meu lado aqui. Eles estavam em casa já. Tá, então fala alto o que eu vou te dizer agora pra que a mãe escute. E aí a gente se fala daqui a pouco de novo. Fala assim, ó. Diz que eu vou ficar até a Páscoa, já que tá muito perto, e que eu tô voltando pra casa agora.
E ele, o Daniel tá falando que vai voltar pra casa, que vai ficar até a Páscoa, que tá muito perto da data e tal. Tá bom, tá. Então, tá. Aí eu cheguei em casa. Fui até o quarto deles, estavam botando pijama já, assim. Tinha anoitecido há pouco tempo, né? Enfim. Eu nem me lembro que horas eram. E aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Então tá, então eu vou chamar uma pizza. E eu e a Annelise, estava junto, vamos ficar lá na sala, vamos ver um filme e vamos comer uma pizza. Aí eu chamei a pizza. Quando eu desliguei o telefone, a mãe apareceu vestida de novo. Não com pijama, né? Com roupa de rua, assim. Na hora, eu me levantei, eu sabia. E eu sabia. Não sei como, mas eu sabia. Cadê o pai? Corri lá pro quarto dele, ele tava já com a roupa assim também, assim, ele falou assim, eu tô com muita dor no peito, eu sei que é coisa séria, e já tá desligando o telefone com o Cânter. Nós estamos saindo. E ali eu fiquei como se fosse uma bebedeira, e eu na hora fiquei sóbrio, assim, tum. Aí a gente se falou, e aí a gente foi junto. Quando a gente chegou lá, teve essa história do Cânter, e eu acho que o Cânter, ele sempre me transmitiu uma tranquilidade, e naquele dia ele estava chorando, né? E eu, E eu me lembro que naquele momento eu comecei a pensar assim, eles vão, porque daí o pai tava fazendo esses exames e tal, eles vão e vão voltar dizendo que tá tudo bem, que vai ficar tudo certo. Tá tudo bem, vai ficar tudo certo, tá tudo bem. Eu fiquei repetindo, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, tá tudo bem. Aí rolou tudo isso, veio o médico, falou, você tem que ter essa autorização, porque troço assim, muito sério, grave e tal, não sei o quê, tá tudo bem, eles vão voltar aqui, vão dizer que tá tudo certo, tá tudo bem, vão tá... E fiquei aquelas 3 horas, eu acho que a gente ficou lá. Ficou mais. Nem sei quanto tempo foi, porque pra mim, agora parece que foi, mas eu sei que foi exaustivo, assim. E parecia que eu tinha levado uma surra. E eu fiquei 100% do tempo com essa frase, falando baixinho com essa frase, tá tudo bem, eles vão voltar aqui, vão dizer que tá tudo certo, tá tudo bem, vão voltar. E quando eles voltaram, eu não me lembro o nome do médico. Também não. O cara abriu a porta, ele olhou pra nós e falou assim, tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Inexplicável. E aquilo ali mudou. Nosso pai tá vivo. E tá bem do coração, ele não vai morrer mais. E olha só que loucura. Ele me pergunta hoje, como é que tu sabia? Eu não sabia. Sei lá. E é óbvio que eu não salvei nada nem ninguém, mas imagina se a gente não tivesse aqui. Se um de nós não tivesse. Isso é uma tragédia. Sabe? E ele é o meu herói. Salvou vidas. A gente passou. Lembra quando a gente foi lá no consultório dele, uma senhora nos parou assim, vocês são filhos dele. Esse cara aqui é demais. Salvou meu marido. Esse é o nosso pai. Que quase não se salvou. Não pensou nele, pensou só nos outros, né? E a gente estava ali, agora a gente tá aqui de novo, ele tá aí com os netos. Ele tá tendo essa experiência nessa vida. E é inexplicável isso, né? Ele mesmo fala que talvez não chegasse aos, sei lá, 60 e poucos anos. Ele tá com 83. Vô Breno, vovô, opa. Então, esse episódio aí mudou tudo, assim, o valor, né, da família. Cada peça é fundamental, né? Seja de sangue, não seja, né? A família a gente escolhe muitas vezes também, como os amigos. E a gente tem poucos e bons, né? E ele é o meu melhor amigo, né? É o meu herói, assim, é aquela pessoa. Então, talvez esse seja o maior ensinamento, né? Que loucura. Dani, pra gente fechar, eu acho que um grande aprendizado pra mim dessa história, te olhando, né? Porque tu foi um dos protagonistas de todo esse movimento. Tu não salvou, mas pra ti, né? A gente tivesse embarcado e ia estar no voo, ia estar acontecendo tudo isso. Não.
como é importante a gente estar conectado com a intuição. É. Naquele momento, tu estava muito conectado com a tua intuição. Tu escutou a voz interior, É. né? Tu seguiu o que ela estava te falando. Porque às vezes a gente não tem... Em alguns níveis de tanto volume externo que a gente nem escuta, né? Essa voz. E às vezes a gente escuta, mas a gente não dá bola. A gente não quer escutar. Ou não quer seguir aquilo ali. É. E tu Ignora, seguiu, né? e tu seguiu. Acho que esse é um baita aprendizado, assim, que fica pra mim, sabe? Te olhando e acompanhando o teu relato. Sim. Às vezes não é qualquer coisa, né? Eu escutei uma vez do Adonai, eu acho. Tu tem que confiar mais no teu instinto. E a gente aprendeu por muito tempo que não, vai, né? E não é por aí. Esse mundo espiritual, seja lá o que for isso, né? Tudo são frequências, né? E a gente se conecta ou não, e a gente tá tão blindado, tão cheio de coisas, assim, que a gente acaba não pescando isso. Foi um milagre. De alguma maneira eu ter entendido aquilo naquele momento, né? Não entendi nada, na verdade, mas ter dado atenção, né? E acho que isso vai muito para pais e mães, né? Nós, nesse momento da nossa história, da humanidade, assim, onde as coisas, parece que as engrenagens estão muito soltas, com valores invertidos e coisa e tal, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo falando e ninguém escutando nada. Eu acho que é exatamente, talvez, o momento mais importante pra gente tentar se conectar, né? E transmitir isso, essa segurança pros filhos, pra quem tá do nosso lado. E são as coisas mais simples, na verdade. Poxa, é família, é uma coisa complexa em vários níveis, mas é uma coisa simples. Nós estamos aqui, né? Então é isso que a gente tem que entender. O resto é o resto. O resto é perfumaria. Não precisa disso, estar conectado o tempo todo com não sei o quê, tem que ver se... Não, a gente tem que voltar, né? Volta pro centro. E eu entendo dessa maneira isso, né? Escutar essa voz, né? Que foi isso. Identifico muito como essa voz estava em cima da minha cabeça falando, né? Viver no meio do mato traz um pouco dessa conexão. Mas, é muito difícil lembrar desse episódio. É muito marcante, né? Dani, pra gente fechar, eu quero dizer que eu acho maravilhosa a relação que tu tem com o Martim, com o João. E eu fico muito orgulhosa. Não te imaginava como pai. Eu fico muito orgulhosa do pai que tu é. Obrigado. Obrigada por estar aqui e compartilhar, né, a tua visão, as tuas experiências, teus pensamentos e a tua emoção. Obrigado, Um prazer abrir essa temporada paterna contigo. Obrigado, Dé. Eu aprendo muito contigo também. Te amo muito. E aprendo o tempo inteiro. Obrigado. Obrigado por essa chance. Ai. Com toda essa emoção, eu encerro esse episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.